Olá, meu irmão, olá, amigo. Você sabe o que significa as palavras que José disse para seus irmãos? Deus me enviou adiante de vós. Estas palavras, entre tantos significados, José estava dizendo para seus irmãos que Deus sempre esteve no controle da situação, desde o primeiro momento em que seu pai Jacó lhe enviou a Siquém para buscar informação dos seus irmãos que estavam apacentando os rebanhos na cidade de Siquém. Chegando ele na cidade de Siquém, seus irmãos lá não estavam, mas havia um homem que lá estava e lhe deu informações dizendo: eles foram para Dotã. José estava dizendo que Deus estava no controle desde o primeiro momento, desde o primeiro pensamento de Jacó de enviar José à procura dos seus irmãos. José estava dizendo para eles que mesmo que eles houvessem jogado ele, mesmo que eles tivessem jogado ele na cisterna, naquela cisterna e na intenção maligna e perversa do coração dos seus irmãos, mesmo sob tais situações, diante de tais circunstâncias, Deus estava no controle da situação e que a cisterna na realidade fazia parte do caminho, da trajetória que o levou até o Egito. Às vezes nós não conseguimos, como homens, como pessoas, como seres humanos que somos, entender os planos, os propósitos e as formas que Deus usa para fazer os seus planos acontecerem em nossa vida. Às vezes, para nós somente conseguimos entender que Deus está no controle quando todas as coisas vão de acordo com aquilo que nós esperamos: bem-estar, sucesso, prosperidade, saúde, paz, bênçãos, nenhuma sorte de dissabor, nenhuma sorte de angústia, nenhuma sorte de tristeza, nenhuma sorte de adversidade, nenhuma sorte de aflição, nenhuma sorte de tribulação. Então parece-nos que, porque estas coisas não acontecem negativas, Deus ele está no controle. Mas José nos dá a entender que mesmo que as coisas muitas vezes pareçam fugir do nosso controle, elas nunca fogem do controle de Deus. É claro que nos vem à mente, se Deus de fato está no controle de determinadas situações, por que precisamos passar por momentos tão constrangedores, com tanta aflição, com tanta dor, com tanto dissabor, com tanta tristeza, com tanta amargura, com tanta aflição? Poderia Deus evitar estes dissabores que muitas vezes a vida nos proporciona? Muito bem, Deus poderia evitar estes dissabores, mas quando Deus começa a tratar conosco, quando Deus começa a fazer os seus planos acontecerem, estes caminhos marcados por dissabores, por angústias, fazem parte de um processo de amadurecimento de caráter, amadurecimento espiritual, emocional, psicológico, que nós precisamos passar, e isto somente Deus pode tratar particularmente com cada um de nós. Quando José ele é vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas e passa por aquele momento bastante constrangedor, certamente implorando, suplicando, pedindo para que seus irmãos não deixassem os ismaelitas levá-lo para um país desconhecido, para um lugar distante, mas tudo que ele tem como resposta é a dureza, a malignidade revelada através de injustiças e perversidades que se manifestaram na vida dos seus irmãos. Mas Deus estava no controle da situação. Mesmo quando as coisas elas acontecem e parece aos nossos olhos e dentro do nosso entendimento, da nossa compreensão, que Deus perdeu o controle, porque se Deus estivesse no controle, Deus não deixaria tais coisas acontecerem, mas Deus permitiu que tais coisas acontecessem e José estava entendendo e compreendendo naquele momento que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, a forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar é totalmente fora daquilo que muitas vezes nós pensamos e nós imaginamos. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz: Deus nunca perdeu o controle, foi Deus que me enviou adiante de vós. Quando os ismaelitas me compraram, na realidade era Deus que havia providenciado que estes mercadores passassem naquele momento exato, que minha vida fosse poupada e que eu fosse vendido e que chegasse são, vivo no Egito.
quando Potifar vai ao mercado de escravos e lá eu estou, e entre tantos escravos que ali estavam, ele olha para mim e me compra, me levando para a sua casa. Deus, ele estava no controle da situação, porque foi ele que me enviou adiante de vós. Embora o momento, naquele instante, fosse bastante constrangedor, bastante angustiante, estava sendo comprado como uma mercadoria qualquer, fui vendido como um objeto qualquer, sem nenhum sentimento. E entendi plenamente que Deus, naqueles momentos difíceis da minha vida, estava no controle da situação. Quando me tornei administrador da casa de Potifar, na casa de Potifar, Deus estava no controle da situação dentro do tempo em que lá eu estive. Deus me deu graça, sabedoria para administrar aquela casa segundo os padrões que Deus me havia dado a entender e a compreender, me dando sabedoria naquele tempo. Sabe, meus irmãos, quando a mulher de Potifar me acusou de haver pecado, de haver investido contra ela, Deus estava no controle da situação. Diante das injustiças da vida, Deus está no controle da situação. Diante dos momentos conturbados, Deus está no controle da situação. José precisou sair de todo o conforto que havia na casa de Potifar, de tudo que ele tinha, porque ele escolheu ser justo, ser verdadeiro, ser sincero, ser honesto, raridade. Raridade, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas fiéis a Deus, uma raridade. Mas são estas raridades que Deus usa, é através destas raridades que Deus glorifica seu nome, é através destas raridades que Deus traz soluções, traz escape e preserva vidas. São estes os canais de bênção, são estas as pedras preciosas que são lapidadas pelo poder do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Quando José para na prisão injustamente, Deus estava no controle da situação. Cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de promessas, cheio de ideais. Um rapaz bem novo, bem jovem, vendo a sua vida se perder atrás das grades por um crime que ele não cometeu, mas Deus estava no controle da situação. Talvez naquele primeiro momento para José foi bastante angustiante, atribulante, muita dor, saudade do seu pai, lembrança da sua casa e tantas coisas que certamente naquele momento passaram na mente, no coração de José. Mas um certo dia Deus deu a Faraó um sonho, mas não deu a resposta, não deu a revelação deste sonho, porque quem tinha a resposta, quem tinha a chave para revelar estes sonhos, estes segredos, estes mistérios da parte de Deus, era um homem de Deus. Os sonhos vieram da parte de Deus e pararam no coração de um homem ímpio, perverso, mas que na realidade tinha autoridade naquele tempo para se tornar um canal de bênção, não somente para os hebreus, mas para os povos da época que acabaram sendo beneficiados pela revelação que Deus deu a Faraó. Mas Deus somente deu a interpretação destes sonhos para José. O rei descobre que José tinha sabedoria, discernimento, graça, dom da parte de Deus para interpretar sonhos e dar a revelação daqueles sonhos. Mandou chamar José. Um determinado dia alguém chega na prisão, na cela onde estava José, e grita seu nome: José, o rei mandou te buscar. José se apronta para ir ter com o rei, e aquela porta daquela prisão se abre, e aquela porta representava a porta que se abriu para os sonhos, para as realizações, para os projetos de Deus, a porta que marcou o começo dos planos e dos projetos de Deus na vida de José. As dificuldades da vida podem nos prender e nos segurar por algum tempo,
mas haverá um tempo que já está determinado dentro do plano de Deus, dentro da agenda de Deus, dentro do calendário de Deus, e esta porta vai se abrir, e quando esta porta se abrir, quando chegar o tempo de Deus, por mais que esta porta esteja fechada, por mais chaves, por mais cadeados, por mais correntes que estejam fechando esta porta, todas elas vão se romper e a promessa e os planos e os projetos de Deus vão se cumprir na tua vida e na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus nunca perde o controle da situação. José se apresenta a Faraó, se torna governador do Egito. Sabe por quê? Porque Deus nunca perde o controle da situação. Se Deus fez promessa para você, se você aguarda planos da parte de Deus, espere, porque Deus, mais hoje, mais amanhã irá cumprir, porque Deus nunca perde o controle da situação. Seja na área que for, espere, confie. Se aparentemente você se sente no momento em que o controle foi perdido, a situação se perdeu o controle, perdeu para você, nós perdemos, mas Deus, sob hipótese alguma, perde o controle da situação, porque Ele é o Senhor da história e da nossa história. Foi um prazer estar convosco, fique na paz, até a próxima oportunidade. Deus vos abençoe. Amém.